Boa noite a todos e a todas. Aqui é o professor Matheus e vamos hoje começar mais uma aula de filosofia. No início da aula, eu gostaria de ler um trecho, ficando bem rápido, desse livro Desenvolvimento e Liberdade do filósofo e economista Amartya Sen, na qual nossa aula hoje será baseada. Tá? Então, aqui logo nas primeiras páginas do prefácio, deixa eu achar o prefácio aqui. Ó. Vamos lá. Vivemos em um mundo de opulência sem precedentes, de um tipo que teria sido difícil até mesmo imaginar 1 ou 2 séculos atrás. Também tem havido mudanças notáveis para além da esfera econômica. O século XX estabeleceu o regime democrático e participativo como modelo preeminente da organização política. Os conceitos de direitos humanos e liberdade política hoje são parte da retórica prevalecente. As pessoas vivem, em média, muito mais tempo do que no passado. Além disso, as diferentes regiões do globo estão agora mais estreitamente ligadas do que jamais estiveram, não só nos campos da troca, do comércio e das comunicações, mas também quanto a ideias de ideais interativos. Entretanto, vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e opressão extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com antigos, a persistência da pobreza e das necessidades essenciais não satisfeitas, fomes coletivas e fome crônica muito disseminadas, violação de liberdades políticas elementares e das liberdades formais básicas, ampla negligência diante dos interesses e da condição de agente das mulheres e ameaças cada vez mais graves ao nosso meio ambiente e à sustentabilidade de nossa vida econômica e social. Muito dessas privações podem ser encontradas sob uma outra forma, tanto em países ricos como em países pobres. Tendo em consideração já esse trecho extremamente provocativo que nos faz pensar não apenas nas evoluções que a humanidade conquistou ali no século XX, até o final do século XX e XXI, o livro é de 98, então ele se limita até o final do século XX, e ao mesmo tempo que, como ainda assim, muitos problemas ainda persistem e convivem com problemas novos, muitos problemas antigos. E dentro de todos esses problemas que é discutido aqui no livro e nesse trecho, eu quero focar num em específico para a nossa aula de hoje, que é justamente a parte que ele fala em a persistência da pobreza e das necessidades essenciais não satisfeitas. Um cafezinho para o professor, tá? A grande questão é a seguinte: a pobreza e desigualdade social, a gente pode botar junto nesse mesmo barco, é algo que sempre teve dentro da história da humanidade. É um tipo de fenômeno social que a humanidade, e toda a sociedade basicamente, ela viveu, ela teve que lidar e ainda precisa lidar. É algo extremamente presente e que, querendo ou não, apesar dos nossos avanços tecnológicos, ela ainda é um grande problema real, atual, tá? Alguns dados no Banco Mundial, por exemplo, ele vai afirmar que, de fato, a pobreza, na última geração, em um nível global, ela vem diminuindo. Tá? Mas muitas considerações devem ser feitas. Por exemplo, o próprio Banco Mundial fala que essa diminuição, a velocidade dessa diminuição, ela vai variar conforme a região. Em países onde tem uma melhor qualidade de vida e umas políticas públicas eficientes, elas costumam diminuir bem mais rápido. Ao lado que países com uma qualidade de vida menor, políticas públicas ineficazes e problemas econômicos, políticos, morais, tendem a diminuir de uma forma extremamente lenta, até quase nada, dependendo do ponto. E claro, tem os países que estão na contramão disso tudo, que estão ficando cada vez mais pobres e até mais desiguais. O Brasil ele é um dos países mais desiguais do mundo. Tem uma concentração de renda extremamente concentrada nas mãos de poucos. E desde 2007, 2017, o Brasil ele tem voltado à linha da pobreza, tá? E hoje já se acumula, já se conta a questão de 13 milhões de pessoas na pobreza, né? Eu nem estou entrando aqui nos méritos do Covid-19, que pode causar recessão e aumentar a pobreza, enfim. Estou ignorando isso e estou mostrando como é que o Brasil é de fato, tá? Tendo isso em vista,
Amartya Sen, que é um filósofo indiano, ele foi reitor de Cambridge, ele é economista e filósofo, e ele segue uma linha de economia solidária, um especialista na área da desigualdade social e fomes coletivas, que ele tem todo um estudo, também na desigualdade de gênero na China e na Índia, entre também questões de filosofia política e justiça, tá? O que eu vou trazer para vocês baseado nesse livro? Algumas discussões sobre diferentes abordagens que vão tratar o tema da pobreza. Por exemplo, que vão conceituar a pobreza e vão tentar, a partir daí, estudar esse fenômeno e buscar alternativas para se resolver. Tá? Mais uma pausa para o café. Então, sem mais delongas. A primeira abordagem que o Sen argumenta é uma abordagem que já está bem estabelecida dentro da literatura econômica, na qual ela vai definir a pobreza como insuficiência de renda. Bom, os motivos para isso, para essa definição, eu acho que é bem claro, né? Obviamente, a quantidade de renda que uma pessoa dispõe tem uma influência, se não determinante, mas extremamente forte do que ela pode ou não pode fazer. E partindo desse ponto, tu conseguir incrementar uma renda a mais, uma renda subjacente a pessoas que vivem com uma renda abaixo do mínimo necessário para viver, é algo extremamente, tem um efeito extremamente importante. Deu uma falha técnica aqui, mas voltando ao assunto, então um incremento na renda formal das pessoas que vivem com o mínimo necessário, uma renda abaixo do necessário, ela ia ajudar com certeza essas pessoas a se livrar de várias restrições na quais elas sofrem devido à sua condição de pobreza. Tá? Então, existem várias políticas públicas que acontecem no mundo que seguem esta perspectiva. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o Bolsa Família, que segue justamente essa lógica de incrementar a renda das pessoas para que elas consigam ter ao menos um mínimo para elas viver. Outras políticas públicas que vão seguir essa direção também são as políticas que têm como meta a geração de emprego, né? E também o aumento de salários. Sempre nessa lógica de aumento de renda, aumenta a renda das pessoas, assim aumenta as possibilidades delas caírem na pobreza. E claramente, toda teoria que ela visa analisar a pobreza e desigualdade social, ela não tem como não analisar essa questão de renda, não considerar essa questão de renda. Mas o ponto aqui, que o Amartya Sen traz, e não só ele, como muitos outros antes dele, na qual ele argumenta também, é a seguinte questão: será que a renda, ela, só a renda, só a perspectiva da renda, ela é suficiente para analisar a questão da pobreza, para a gente conseguir analisar de uma forma objetiva e resolver os problemas da pobreza? Será que só a renda basta? O Sen ele vai discordar dessa tese. Não discordar de que a renda não é necessária. Para ele, para os outros, são necessárias, mas não é suficiente. Voltando, depois de algumas falhas técnicas, tá? O Sen argumenta que a questão da renda ela é insuficiente para analisar a questão da pobreza como um todo. E ele vai tomar o exemplo das mulheres na Índia. Ele é indiano, então ele analisou muito a situação das mulheres na Índia e vai ver que a renda per capita de homens e mulheres ela tem uma desigualdade brutal. Tá? E isso não é devido a questões de renda, mas sim é muito mais devido à questão de condições sociais. Na Índia, as mulheres não têm o mesmo acesso à educação que os homens têm. Elas não têm o acesso à mesma oportunidade de emprego que os homens têm, justamente devido a um preconceito cultural que existe em relação às mulheres, de acreditar que as mulheres não têm capacidade para fazer determinadas funções, que as mulheres devem apenas fazer funções domésticas. E esse tipo de condição social acaba influenciando diretamente na condição de vida, na condição de agente das mulheres, na questão da pobreza das mulheres. O que significa que uma mulher tem pouca chance de ter uma ascensão social, enquanto um homem tem uma ascensão muito maior. Isso é uma coisa que a renda não consegue tocar. Porque mesmo que a gente consiga fazer uma distribuição de renda mais igualitária, ainda assim as mulheres vão ficar em uma situação extremamente mais desigual,
que elas não vão ter oportunidade de ir além daquilo que elas já estão recebendo, ao contrário dos homens da Índia. Um outro exemplo extremamente interessante que a questão da renda não toca é a questão da distribuição da educação. Por exemplo, em alguns locais do Brasil, temos pessoas com acesso de educação à qualidade e outros, as pessoas basicamente não têm uma educação, mal sabem ler. O que significa que é mais um ponto que a renda não toca, porque por mais que tu consiga distribuir uma renda, talvez para as pessoas mais necessitadas, como elas não têm educação, elas também não vão conseguir ir muito mais além. Significa que elas têm as oportunidades dela limitadas e que não vão conseguir ter chance de ascensão social. O mesmo vale para a questão da saúde, o acesso à saúde de qualidade. Pessoas que não têm uma saúde de qualidade estão mais vulneráveis a doenças e menos chances de ter ascensão social. E dentro desse sentido, começa a vir um segundo tipo de abordagem, que é a abordagem com base em a distribuição equitativa de recursos, que não vai envolver só a questão da renda, uma distribuição de renda aí mais equitativa para quem precisa, seja a estilo Bolsa Família ou a política de geração de emprego, mas que vai ficar bastante em outros tipos de recursos que são necessários para uma vida digna, que é uma equidade em educação, oportunidades iguais, vamos botar assim, de direitos, de segurança, de saúde, de todos os tipos de bens primários e bens que são essenciais para a vida. E dentro dessa perspectiva, o grande filósofo, né, o que mais se destaca é o John Rawls. Eu tinha botado o livro dele por aqui, tá aqui só um pouquinho. Justiça como equidade, tá? Em que ele vai estabelecer determinados princípios de justiça e vai propor ali, de uma forma bem resumida aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, para diminuir as desigualdades sociais existentes, a gente precisa, né, distribuir os recursos de um modo igual. Por exemplo, a gente precisa, para ter uma vida digna, de uma boa educação, de uma boa saúde, de uma liberdade de expressão, de poder seguir a religião que se quer, de ter direitos que nos garantam a nossa segurança, a nossa dignidade, e assim por diante. Então, dentro dessa perspectiva, você vai falar que essa é uma teoria muito melhor que só a da renda, porque ela tem uma base de informações muito maior, ela consegue contemplar casos muito maior que o da renda. Entretanto, ela também tem as suas limitações, tá? Que o Senna vai argumentar o seguinte: o problema da questão dos recursos é que elas esquecem, tá, de olhar para aquilo que as pessoas realmente conseguem fazer definitivamente. Em outras palavras, para ficar mais claro, tá? Por exemplo, distribuição de direitos no Brasil, que homens e mulheres são iguais perante a lei, tá? Aqui temos uma distribuição de recursos, no caso, o recurso aqui é os direitos, igualitária, a qual garante que homens e mulheres devem ser tratados de formas iguais e ter oportunidades iguais na sociedade, em relação a se expressar, em relação a ter emprego, a buscar aquilo que deseja. Mas a questão é que o Sam fala, tá, mas na prática, isso está tendo algum efeito? Apesar dessa distribuição de direitos, as mulheres estão conseguindo ter, na prática, estão conseguindo ter os... Peraí que eu me enrolei a língua. Na prática, as mulheres estão conseguindo realizar aquilo que elas querem? Elas conseguem, de fato, ter esses direitos, fazer esses direitos valer na prática? Entende? Porque a teoria do Rawls e a dos recursos, elas se limitam em avaliar a distribuição, tá? Mas sem avaliar se de fato aquela distribuição estão fazendo uma diferença real na vida das pessoas, tá? Então, por exemplo, um estudo que eu vi, se eu lembrei agora, tá? Então, acho que eu não botei nas referências, sobre a expansão da educação no Brasil na década de 2000 e 2010, que houve uma grande expansão na educação, então as áreas mais pobres que não tinham educação, elas começaram a ter educação. Entretanto, o que se avaliou foi o seguinte, que a qualidade da educação ela não era equitativa. Então, mesmo com a educação, essas pessoas não conseguiam, de fato, realizar uma educação, instruir da forma que elas queriam e nem buscar aquilo que elas queriam. E é bem nesse sentido que o Seno vai criticar o Rawls. Tá?
por só olhar para os recursos e não olhar para aquilo que as pessoas de fato estão fazendo e para a liberdade que elas realmente têm. E a terceira abordagem vai ser a abordagem que a Amartya Sen defende com residentes, que é a abordagem das capacidades. Ele vai definir a pobreza como uma privação de capacidade. Ou seja, a capacidade é a liberdade que as pessoas têm de fazer o que elas desejam. A liberdade que elas têm ou não têm. Quanto mais liberdades elas têm, mais capacidades elas não vão ter. E atrelado a isso tem o conceito de funcionalidades. As funcionalidades dentro dessa teoria seniana significam aquilo que elas conseguem realizar. Então a gente tem que focar, quando a gente se distribui renda e recursos, a gente tem que focar principalmente no que as pessoas estão conseguindo realizar e qual é a liberdade que elas têm para realizar aquilo que elas querem. Porque, por exemplo, a gente pode distribuir os recursos e ir para as realizações e ver que pessoas na cidade grande têm um tipo de educação, conseguem ter uma boa educação, e na do campo pequeno também tem um forte tipo de educação. Vamos falar em educação superior. Ambas têm bons níveis equitativos de educação superior. Entretanto, se a gente analisar a questão da liberdade, a gente pode ver o seguinte, que as pessoas da cidade grande, elas fazem educação superior segundo o que elas quiserem, porque tem vagas para todos os tipos de cursos. Enquanto na cidade do interior, as vagas podem ser só limitadas para cursos limitados. Então, por mais que ambas tenham o mesmo tipo de realização, elas não têm o mesmo tipo de liberdade. Então, por isso que eu sempre dizia, quanto mais desenvolvido, quanto mais liberdade as pessoas têm numa sociedade, mais, mais a sociedade é desenvolvida. E por hoje é isso.